Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E hoje, tarde e a más horas, viva Alexandre. Viva Ruben. Alexandre, estamos a falar já na noite desta quinta-feira, poucos minutos depois de termos sabido que Donald Trump foi considerado culpado neste julgamento que decorria e culpado de todas as acusações. O que é que na prática aconteceu nesta quinta-feira, Alexandre? Bom, isto é de facto um acontecimento histórico, porque nunca antes um ex-presidente dos Estados Unidos, ou um presidente em exercício, tinha sido considerado julgado e condenado num processo de crime em toda a história dos Estados Unidos. Um presidente ficou perto, o Richard Nixon, mas foi salvo por um perdão presidencial do seu sucessor. Neste caso, Donald Trump foi considerado culpado de 34 acusações de fraude no reembolso ao seu advogado da altura, o Michael Cohen, por um pagamento feito a uma antiga atriz de filmes pornográficos. Este processo remonta ou o que está no centro deste processo remonta à eleição de 2016, que o Trump acabou por vencer contra a Hillary Clinton. Nessa altura, muitas pessoas estarão lembradas de que o jornal Washington Post, no início de outubro, portanto a eleição foi no início de novembro de 2016, poucas semanas antes, o Washington Post divulgou a existência de uma gravação em que o Donald Trump surgia a gabar-se de forçar contactos sexuais com várias mulheres. Isso, agora visto à distância, pode parecer esquisito como é que isso provocou tanta celeuma na altura, olhando para o percurso de Donald Trump desde essa altura e aquilo que os apoiantes dele mostraram estar dispostos a permitir na última década praticamente, mas na altura essa notícia foi de facto vista na campanha de Donald Trump como potencialmente mortal para a sua candidatura. Isso deu origem a vários apelos no Partido Republicano para que ele fosse afastado, para que o partido escolhesse outro candidato. Portanto, foi um verdadeiro escândalo naquela altura e é numa eleição em que, para vencer, para bater Hillary Clinton, o Donald Trump teria de conquistar um apoio significativo em eleitorados importantes como as mulheres e os evangélicos. Portanto, dois eleitorados que, principalmente os evangélicos, que não estariam muito confortáveis com a eleição de um presidente com este passado de relações extraconjugais e escândalos sexuais. Quando essa gravação foi divulgada, pouco depois, esta atriz de filmes pornográficos que está no centro do processo, a Stormy Daniels, voltou a tentar vender a um jornal nova-iorquino, National Enquirer, essa informação de que tinha tido um encontro sexual com o Donald Trump uma década antes. Portanto, isto para as pessoas que possam achar que isto é uma coisa de sumenos, temos de ver no contexto da época que a campanha, segundo o que foi dito agora neste julgamento, por exemplo, pela antiga diretora de comunicação dessa campanha em 2016, a Hope Hicks, essa notícia, essa informação de que o Trump tinha tido um encontro sexual com a atriz de filmes pornográficos na sequência da divulgação da gravação do Washington Post causou um alarme tremendo na campanha e, portanto, o que estava aqui em causa era silenciar a história, pagando à atriz para proteger a candidatura do Trump. Isto é potencialmente um crime eleitoral nos Estados Unidos, no estado de Nova Iorque, por constituir uma influência, uma interferência legal na campanha. Mas, de facto, não foi esse o crime pelo qual o Donald Trump foi acusado. Ele foi alvo de 34 acusações relacionadas com o processo de reembolso ao advogado que fez o pagamento original à atriz Stormy Daniels. São 34 acusações, portanto, estavam em causa 11 cheques passados por Donald Trump, 11 recibos de pagamentos assinados pelo Michael Cohen, o tal advogado, e 12 registros no livro de contas da empresa do Donald Trump. Segundo a acusação, que os jurados confirmaram agora com este verdito,
o processo de reembolso foi fraudulento porque foi registado como o pagamento de honorários normais ao advogado Michael Cohen por apoio jurídico, mas na realidade não foi esse o objetivo daquele reembolso, foi sim esconder o potencial crime de violação das leis eleitorais. E isto leva-me a perguntar, Alexandra, se Donald Trump é considerado culpado, quer dizer que vai preso, é isso? Pode ir, embora esse cenário seja bastante... É muito difícil isso acontecer, não só por ser um candidato, é um ex-presidente dos Estados Unidos, mas neste momento é candidato à presidência dos Estados Unidos, não é? Como sabemos, já conquistou o apoio suficiente no Partido Republicano para ser novamente candidato à Casa Branca em novembro. Não só por isso, mas também devido à idade dele, 77 anos, ao facto de não ter antecedentes criminais e não estar em causa um crime violento. Tipicamente em Nova Iorque, neste tipo de casos, com o perfil de Donald Trump, o mais certo é que se o juiz decidir aplicar uma pena de prisão, que o cumprimento da pena seja suspenso e que o máximo são 4 anos de prisão, neste caso, e que o Donald Trump também fique em liberdade a aguardar o recurso que certamente irá apresentar. Esse recurso pode demorar vários meses ou mais, e portanto é quase certo, ou se tivéssemos de apostar, em princípio ele ficará, a pena, se for uma pena de prisão, será suspensa e ele ficará em liberdade a aguardar a decisão de recurso. Portanto, não terá uma influência em termos práticos na campanha eleitoral até novembro. Logo, não afetará a sua nomeação como candidato do Partido Republicano às eleições norte-americanas e também não afetará o processo de campanha até às eleições de novembro. Não, em termos legais não é? Como já referimos aqui algumas vezes, não há nada na Constituição dos Estados Unidos que impeça um cidadão norte-americano que preencha aqueles requisitos, os 3 requisitos essenciais, ter pelo menos 35 anos, viver há pelo menos 14 anos nos Estados Unidos e ser um cidadão nascido em território dos Estados Unidos. Não há nenhuma cláusula na Constituição que proíba um cidadão que cumpre estes requisitos de se candidatar à Casa Branca, mesmo tendo sido considerado culpado num processo de crime ou até estando preso. Isso aconteceu na eleição de 1920, quando na altura o candidato do Partido Socialista Americano, Eugene Debs, ele tinha sido condenado a 10 anos de prisão por sedição, por ter defendido a não intervenção dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e encontrava-se a cumprir uma pena de 10 anos de prisão quando de facto foi candidato do Partido Socialista e teve quase 1 milhão de votos nessa eleição. Desde então não foi aprovada nenhuma legislação no Congresso, nem houve nenhuma emenda à Constituição que permitisse excluir candidaturas de pessoas condenadas em processos em tribunal, por isso legalmente aparentemente não há nada que possa ser feito, porque ninguém está à espera que agora o Partido Republicano aceite fazer um acordo com o Partido Democrata no Congresso para aprovar uma lei que proíba o Donald Trump justamente de ser candidato por ter sido condenado. Portanto, o que pode acontecer e que também é difícil, já numa análise mais política de acontecer, é haver um segmento do eleitorado republicano que se afaste do Donald Trump por causa desta acusação. Não me parece o cenário mais provável, porque temos de recordar que, para além deste processo, o Donald Trump é também arguido em 3 outros processos, e esses sim são mais complicados porque dizem respeito a alegados ataques contra a democracia dos Estados Unidos, por causa da invasão do Capitólio e as tentativas de subversão dos resultados da eleição presidencial de 2020, e nenhum desses julgamentos, em princípio, começará antes da eleição presidencial. Portanto, os efeitos no eleitorado serão, a meu ver, bastante limitados. Numa eleição, no entanto, numa eleição muito renhida, como se antecipa, com a vitória de um dos candidatos a ser alcançada por pequenas vitórias em alguns distritos, numa mão cheia de estados, claro que qualquer questão relacionada que surja como uma condenação de um candidato do Partido Republicano pode mudar alguma coisa, mas do lado do presidente Joe Biden também há problemas com o apoio da administração americana a Israel na guerra em Gaza. Portanto, é uma parte do Partido Democrata, essencialmente jovem,
que pode abster-se na eleição ou votar num terceiro candidato por não concordar com essa política, e também pode ser suficiente numa eleição muito renhida para puxar para um lado ou para o outro. Portanto, o que há aqui a reter é que, de facto, se nós recuássemos 10 anos no tempo e imaginássemos que um dia o Partido Republicano ia não só permitir, mas também manter o seu apoio, ou até reforçar em alguma medida o apoio a um candidato condenado por crimes, quer dizer, as pessoas diriam que isso não aconteceria tão cedo, mas de facto é assim que estamos. E até que ponto é que isto tem potencial para radicalizar ainda mais toda a situação política dos Estados Unidos? Isto porque quem é apoiante de Donald Trump dificilmente vai deixar de o apoiar. E, portanto, pergunto-te isso mesmo, até que ponto é que isto não servirá ainda mais para radicalizar uma base de apoio já de si bastante radicalizada? Eu acho que nós estamos assim, atingimos uma fase na política americana e na sociedade americana de alguma estabilização nesse sentido, o que não quer dizer que seja uma coisa boa. Eu acho que em 2016, durante a campanha desse ano, se calhar houve muita gente que entendeu aquilo como uma piada e não acreditaria que isso fosse possível. Chegados aqui, claro que hoje já é muito mais difícil acreditar que o Trump perderia muito apoio se de facto desse um tiro a alguém na Quinta Avenida. E essa radicalização está instalada numa parte da sociedade americana. Nada que aconteça relacionado com o Donald Trump e também com os candidatos do Partido Democrata trará uma mudança radical na opinião dos eleitorados de um lado e de outro. Há uma grande tolerância no eleitorado do Partido Republicano, parece, quer dizer, isto é óbvio, com as reações aos processos em que o Donald Trump está envolvido, em relação ao Donald Trump, porque há, numa parte do eleitorado mais conservador, republicano, uma grande aversão ao Partido Democrata e às políticas do presidente Joe Biden, sejam elas boas ou não para a economia, não interessa, é essa a situação. Portanto, há uma parte do eleitorado republicano que poderia até não votar, deixar de apoiar Donald Trump, apoiar outro candidato, quer dizer, como vimos nas eleições primárias, que ainda estão a decorrer, embora já saibamos que o Donald Trump e o Joe Biden vão ser os nomeados, ainda hoje, com essa nomeação já garantida, há milhares de eleitores do Partido Republicano e eleitores independentes que votam nas eleições primárias do Partido Republicano, que têm continuado a votar em Nikki Haley, por exemplo, uma candidata mais identificada com o mainstream do Partido Republicano, que já abandonou a corrida há mais de 2 meses, não é? Portanto, há um sinal de alguma crítica ao Donald Trump, mesmo no Partido Republicano. Mas o que interessa é que, para todos os efeitos, ele é o candidato indiscutível e vai ser nomeado como candidato à Casa Branca, apesar de todos estes processos em que está envolvido, e imagino eu, hoje em dia, que se agora vamos imaginar, este processo em que ele foi condenado está relacionado com um receio da divulgação de um escândalo sexual de Donald Trump em 2016. Acho que hoje já ninguém acreditaria que isso fizesse alguma moça, uma revelação desse tipo, fizesse alguma moça na candidatura do Donald Trump. Alexandre, mesmo para fecharmos, em síntese, agora quais é que são os próximos passos deste julgamento? Quais é que são os prazos? O que é que Donald Trump vai ter de fazer agora? Como é que funciona tudo isto? Olha, então a sentença, ainda esta noite, já depois de ter sido conhecido o verdito, não é? Condenação, ou Trump considerado culpado das 34 acusações, o advogado de Donald Trump ainda tentou pediu ao juiz para anular todo o processo. Obviamente o juiz rejeitou e, portanto, o verdito foi confirmado. Agora o juiz agendou para 11 de julho a leitura da sentença. Lá, ao contrário do que acontece em Portugal, isto é feito em 2 fases. Portanto, os jurados anunciaram o seu verdito, culpado, e o juiz é que é o responsável por aplicar a sentença numa data posterior, neste caso a 11 de julho. Depois disso, há um período de 6 meses para que o Donald Trump possa recorrer da sentença, e portanto esse prazo terminará já depois da eleição de novembro.
mas não é possível antecipar quando é que esse recurso vai ser apresentado. Sabe-se é que depois de ser apresentado o recurso a decisão de recurso pode demorar vários meses, não é? Portanto, imaginemos que o recurso é apresentado na fase final deste prazo 6 meses, depois espera-se vários meses. Aquilo que está em questão para o lado do Donald Trump foi sempre a questão política. Se ele é quase uma fuga para a frente, se ele consegue ser eleito presidente dos Estados Unidos, livra-se de todos estes processos. Se não, os processos vão decorrer e podem decorrer se calhar depois de uma maneira até mais com mais calma e se calhar poderão ser lançados muitos outros processos contra o Donald Trump, na eventualidade dele perder a eleição, mas se for eleito presidente, e parece parece que tudo indica que ele não lhe vai ser retirada essa hipótese de tentar ser eleito. Portanto, se conseguir ser eleito, como vemos num ambiente bastante dividido nos Estados Unidos, ele, como presidente em exercício, vai ficar completamente à margem destes processos e, portanto, não lhe poderá acontecer nada nos 4 anos em que for presidente. Alexandre, está feito por hoje. Um abraço e até à próxima condenação do Trump, era o que queria dizer. Exatamente, até à próxima condenação do Trump. Adeus. O público fica no ouvido.